porque alguém gosta do Foro de São Paulo, Olavo de Carvalho. Opera Mundi, 1º de agosto de 2013. A propósito do 19º encontro da Coordenação Estratégica do Movimento Comunista no continente, o Sr. Breno Altman indaga no Opera Mundi, de 31 de julho, com ares de perplexa indignação, porque a direita odeia o Foro de São Paulo. A resposta, como não poderia deixar de ser em obra de tão criativa inteligência, vem pronta, copiada de qualquer manual de marxismo-leninismo, é ódio de classe, é a maldita burguesia inconformada de que após a queda da URSS o socialismo não morresse, mas prosperasse de vitória em vitória. O próprio Sr. Altman reconhece, no entanto, que nenhum sinal de hostilidade ao Foro se viu na grande mídia, porta-voz por excelência da burguesia, segundo o ensinamento esquerdista repetido em todas as escolas. Em vez disso, os protestos direitistas, vindos de grupos de distintos naipes, SIC, pipocaram por toda parte na blogosfera. Nem de longe ocorreu a esse gênio da estupidez perguntar por que raios a burguesia enraivecida, em vez de fulminar o Foro de São Paulo pelos possantes meios de comunicação de massas que ela mesma possui e comanda, preferiu sussurrar seu ódio de classe em blogs raquíticos de alcance limitado e orçamento nulo, como por exemplo, Mídia Sem Máscara, que sobrevive das rebarbas do meu salário. Muito menos notou o arguto capto que, inversa e complementarmente, a sua própria opinião, em vez de ocultar-se em tão paupérrimas e frágeis publicações de quintal, brilha num site protegido pelo bilionário Grupo Folha e subsidiado pela Petrobras, empresa onde uma parte substantiva da nossa burguesia investe o seu querido capital. Com toda a evidência, as respectivas ideologias de classe, no caso, não correspondem à posse ou falta de posse dos meios de produção. Estão sociologicamente invertidas. Mas no Brasil de hoje isso é normal entre intelectuais de esquerda, e suponho que o Sr. Altman se creia um deles sendo incapazes de discernir sua própria posição de classe, e sentindo-se inibidos de perguntá-lo ao papai ou à mamãe, encontram alívio de tão angustiante desorientação inventando estereótipos amáveis e detestáveis e os vestem em quem bem desejem, acreditando que com isso estão fazendo análise sociológica. É assim que os pés rapados da blogosfera se transmutam na burguesia e os potentados da Folha e da Petrobras no povão oprimido. A resposta do Sr. Altman vale o que vale o seu conhecimento das classes sociais no Brasil. Mas, antes mesmo disso, a pergunta mesma já veio errada. Ao longo de 2 décadas e picos, o Foro de São Paulo acumulou uma folha de realizações que ninguém deveria ignorar. 1. Deu abrigo e proteção política a organizações terroristas e a quadrilhas de narcotraficantes e sequestradores que nesse ínterim espalharam o vício, o sofrimento e a morte por todo o continente, fazendo mesmo do Brasil o país onde mais cresce o consumo de drogas na América Latina. 2. Ao associar entidades criminosas a partidos legais na busca de vantagens comuns, transformou estes últimos em parceiros do crime, institucionalizando a ilegalidade como rotina normal da vida política em dezenas de nações. 3. Burlou todas as constituições dos seus países membros, convidando cada um de seus governantes a interferir despoderadamente na política interna das nações vizinhas, e provendo os meios para que o fizessem, sem que ninguém o percebesse, como confessou o Sr. Lula, e sem jamais ter de prestar satisfações por isso aos seus respectivos eleitorados. 4. Ocultou sua existência e a natureza das suas atividades durante 16 anos, enquanto fazia e desfazia governos e determinava desde cima o destino de nações e povos inteiros sem lhes dar a mínima satisfação ou explicação, rebaixando assim toda a política continental à condição de uma negociação secreta entre grupos interessados e transformando a democracia numa fachada enganosa. 5. Gastou dinheiro a rodo em viagens e hospedagens para muitos milhares de pessoas, durante 23 anos, sem jamais informar, seja ao povo brasileiro, seja aos povos das nações vizinhas, nem a fonte do financiamento nem os critérios da sua aplicação. Até hoje não se sabe quanto das despesas foi pago por organizações criminosas, quanto foi desviado dos vários governos, quanto veio de fortunas internacionais ou de outras fontes. Nunca se viu uma nota fiscal, uma ordem de serviço, uma prestação de contas, um simulacro sequer de contabilidade. A coisa tem a transparência de um muro de chumbo. Diante desses fatos, perguntar por que alguém odeia o Foro de São Paulo é perguntar por que a chuva molha ou por que as vacas dão leite em vez de botar ovos. É pergunta idiota de quem se faz de desentendido porque tem algo, e muito, a ganhar com uma cínica afetação de inocência. O que toda inteligência normal e honesta deve perguntar, diante das obras e feitos do Foro de São Paulo, é, isto sim, como é possível alguém, sem ser parte interessada, gostar de uma porcaria dessas? Devo acrescentar, a essas considerações, uma nota pessoal. No artigo do Sr. Bruno Altman fui chamado, sem maiores explicações, de filósofo de bordel. Embora o julgamento do Sr. Altman sobre quaisquer filósofos valha tanto quanto a sua sociologia, devo reconhecer que o rótulo não é totalmente descabido, de vez que tenho, de fato, dedicado bastante atenção filosófica a vários bordéis, lupanares, prostíbulos, alcoices, casas de tolerância, casas da tia ou como se queira chamá-los,
cujas atividades espantosas requerem explicação. Há, entre inumeráveis outros, o Bordel Internacional do Foro de São Paulo, o Bordel Federal da SRA Dilma Rousseff, o Bordel ao ar livre da Marcha das Vadias e, agora, o Bordel Jornalístico do Opera Mundi.